Oiê, tudo bom? Eu sou a Águida e hoje a gente vai conversar sobre criatividade, imaginação, inovação, textos e tudo mais. É isso aí, roda a vinheta. Bom, eu comecei pesquisando um pouco sobre a diferença entre imaginação, criatividade e inovação. E eu encontrei um artigo muito bom, escrito pela Escola Design Thinking. Bom, eu foquei muito mais no texto porque explicava muito bem o que é imaginação, o que é criatividade, o que é inovação, que para mim é tudo muito parecido, é tudo muito igual. E, bom, o que eu pude pescar do artigo deles é que imaginação é algo que você pensa e que não é real. Você não se apega à realidade daquilo. A criatividade, ela vai além da imaginação. É como se a imaginação gerasse criatividade, porque você imagina e você tem que colocar aquilo que você pensou, aquilo que você imaginou que é irreal, numa prática. Você tem que colocar na prática. E esse colocar na prática, como você vai fazer, como você vai solucionar um problema que você imaginou, é chamado de criatividade. E a inovação é uma forma de você, querendo ou não, monetizar a criatividade. Então é como se a imaginação gerasse a criatividade que gerasse a inovação. O que na minha cabeça, do jeito que eu penso para os meus textos principalmente, pareceu um pouco conflitante, porque é como se, para mim, a criatividade ela fosse gerar a minha imaginação, porque a imaginação ela tem que vir de algum lugar. E muitas vezes a minha imaginação, que é fértil desde que eu era criança, a minha imaginação ela é muito criativa. E às vezes eu me pergunto como eu consegui isso? Eu só acho que eu não parei de alimentar a minha criança interior, a minha imaginação, sabe? Seja para umas histórias fantásticas, fantásticas quero dizer fantasiosas mesmo, mas eu acho que vai além disso. Muitas das histórias que eu imagino são histórias que eu poderia ter revivido ou algo que eu vivi, mas de uma forma diferente. Então, para mim ficou muito confuso separar de onde vem a imaginação e como a minha imaginação me leva a ser criativa. Eu vejo que muita gente se questiona como ser uma pessoa criativa, mas como manter a criatividade no seu trabalho. Para mim, sendo bem sincera, eu não uso da criatividade no meu trabalho quando eu tô falando de texto jornalístico. Enquanto eu escrevo, eu não posso criar, eu não posso imaginar, eu tenho que ser fiel à realidade, eu tenho que descrever algo que aconteceu ou que vai acontecer, seja um evento, coisas do tipo. Então eu tenho que ser fiel. E a falta de realidade é uma coisa que incomoda muito o espectador. A pessoa que vai receber aquele conteúdo, seja em texto no jornal, ou seja o que você vai assistir na televisão ou vai ouvir na rádio, são coisas que precisam ser muito bem descritas. Porque se alguém que viveu aquilo tá vendo que tá errado, a informação não foi passada corretamente. E eu falo isso porque eu já vivi algumas situações que viraram notícia e que eu estava lá e vi que foi de um jeito, e quando eu vi na televisão foi de outro. Então, muito do que eu quero fazer no jornalismo é ser fiel a essa realidade, é ser fiel àquilo que realmente aconteceu. Não tem como ser criativo, não tem como usar da imaginação para produzir um texto jornalístico. Mas quando eu falo de contos, de crônicas, eu preciso de uma imaginação maior, mais apurada, talvez até mais extravagante mesmo, porque a imaginação que vai me fazer pensar coisas diferentes. Então eu acho que o segredo não seria como se manter uma pessoa criativa ou como evitar o bloqueio criativo, mas eu acho que a pergunta deveria ser como manter a imaginação ativa, como resgatar um pouco da imaginação infantil que a gente tem durante um bom tempo da nossa vida. Essa é uma pergunta que eu deixo para você. Como você anda com a sua imaginação? Eu acho que a imaginação e a criatividade, elas andam juntas em todas as áreas da nossa vida. Seja para surpreender um namorado ou uma namorada, seja para surpreender um familiar, um parente, ou até mesmo na empresa, se você vai acabar organizando uma festa. Isso precisa de imaginação, precisa de criatividade. Então eu acho que existem algumas coisas que a gente pode usar para manter a imaginação e para manter a criatividade. Até porque
a inovação vem daí. Então você deve estar se perguntando agora: Como você mantém a sua imaginação e a sua criatividade? a primeira coisa que eu penso quando eu vou escrever, quando eu quero escrever um conto principalmente, que é algo que às vezes é muito criativa, é muito... Eu criei uma história, e não é necessariamente uma história que eu vi ou que eu passei, que lembra mais o caso da crônica, né? A crônica, ela tem mais a ver com o dia a dia. O conto não precisa ter a ver com o dia a dia. Muitas vezes pode ter. E isso me faz confundir muito os dois estilos, né? Eu tenho uma que eu acho que foi o ápice da minha imaginação, e foi o ápice da minha criatividade ao mesmo tempo. Eu sempre pego o ônibus no mesmo ponto. E eu sempre desço no mesmo ponto. E como eu moro perto de um terminal, eu sempre pego no mesmo horário, então eu pego com os mesmos motoristas e cobrador. Eu sempre estou mais ou menos no mesmo lugar da parada de ônibus. Eu sempre dou o sinal mais ou menos do mesmo jeito. E eu sempre vejo o mesmo motorista, o mesmo cobrador, as mesmas pessoas, por mais que a gente não converse e não se conheça. Eu sempre sento mais ou menos no mesmo banco, sempre. E isso porque eu sou uma pessoa zero metódica. Eu sou uma pessoa que odeia rotina. O que eu sempre faço quando eu tô dentro do ônibus é imaginar a história das pessoas que estão ali. E eu fico imaginando como é a vida dela, olho pro cobrador e fico imaginando a vida dele, olho pro motorista, olho pra alguém que entrou, se foi alguém que pediu alguma coisa pra comprar alguma coisa, ou se foi uma pessoa aleatória, eu não sei. Eu sou muito observadora e eu gosto muito de imaginar como é a vida de cada pessoa, porque nós somos muito diferentes e eu acho que isso é muito curioso. Talvez a curiosidade seja o que aguça a minha imaginação, porque eu fico tentando criar suposições e ideias do que as pessoas vivem, do que as pessoas sentem, do que as pessoas querem, e isso me move na minha escrita. Então, naquele dia, dentro do ônibus, eu olhei para um cobrador e fiquei imaginando uma história aleatória, e aí alguma pessoa entrou, e aí eu me perdi no pensamento e comecei a pensar em outra coisa, eu voltei para o meu pensamento sobre a minha vida, ou pro livro que eu tava lendo, eu nem lembro, faz tantos anos. Estar ali dentro, imaginando a vida das pessoas, me fez escrever. E nasceu esse conto. Então, não foi a criatividade em si, foi a minha imaginação. Eu só descrevi o que eu imaginei. Eu também gosto muito de usar alguns gatilhos que sejam seguros, pelo amor de Deus, para me ajudar a, sei lá, regredir algum sentimento ou alguma situação que eu vivi, ou algo que eu pensei algum tempo atrás, ou até mesmo no mesmo dia, e tento imaginar aquilo, tento me reconectar com aquele sentimento, com aquela sensação, com aquele pensamento e tento descrever. Um dos gatilhos que eu uso também é a música, a poesia. Normalmente, nesses momentos, eu escuto um jazz, um blues, uma Nina Simone, um Frank Sinatra, um Michael Bublé, ou às vezes eu pego mesmo na MPB e na bossa nova. Quando eu procurei muito sobre esse tema na internet, eu encontrei referências ao livro Estratégias de um Gênio, volume 1, de Robert Dilts, que ele escreveu sobre o Walt Disney. E ele disse que o Walt Disney, ele tinha meio que três papéis em uma única pessoa. Ele era sonhador, ele era realista e ele era crítico. Ele usava a imaginação para pensar em histórias mirabolantes e fantasiosas, coisas impossíveis e reais, e ele pensava em como realizar aquilo. E a forma de lapidar essas ideias, essas práticas que ele começou a colocar ali, ele lapidou os seus projetos e conseguiu realizar. O Murilo Gun, ele diz justamente isso de que a criatividade usa a imaginação para resolver um problema e que a inovação é quando você começa a colocar valor, quando você começa a receber de uma forma monetária sobre aquilo que você criou. Ele também citou um pouco sobre mapas mentais, e eu acho que é uma boa sugestão para quem, assim como eu, é muito da imaginação, é muito das ideias, dos pensamentos, de fazer mapas mentais. Procure um pouco sobre, eu vou deixar algumas sugestões aqui na descrição, mas procure muito, pesquise sobre e tente fazer, porque eu acho que é super válido.